Fala galera, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com você um conteúdo riquíssimo e o tema de hoje é super polêmico, mas muito necessário. Eu recebo inúmeras, mas inúmeras perguntas, eu acredito que você também já fez essa mesma pergunta. Bebida alcoólica é pecado? Esse é o tema de hoje, você não pode perder. Só que antes da gente ir para o vídeo, quero te pedir um favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para quê? Para que quando subirmos qualquer conteúdo, você seja notificado imediatamente e não perca nenhuma das nossas matérias, nenhum dos nossos estudos, enfim. Que Deus te abençoe, bora pro vídeo. Família, como eu estava dizendo, é uma pergunta que eu recebo muito mesmo. Eu acredito que todos nós já nos fizemos essa pergunta, né? Principalmente você que talvez é um cristão jovem como eu, que talvez veio do mundo, né? Se converteu, mas fica essa pergunta no ar. E a gente ouve de tudo na internet. Tem pastores que são radicalmente contra, tem igrejas que proíbem mesmo, literalmente proíbem a bebida alcoólica, né? Como a gente ouve falar que tem pastores e igrejas, né, que é um pouco mais tolerante, não que apoie, não que faça a apologia, mas que é um pouco mais flexível e tem uma outra percepção desse assunto. Eu separei alguns versículos, né, porque não adianta a minha opinião, não adianta o que eu acho, adianta o que está escrito. Então a gente tem que parar com essa mania também, gente, de proibir o que não é proibido, né, e de liberar o que não é liberado. Então a gente tem que ter um equilíbrio. E qual é o equilíbrio? O equilíbrio é a palavra de Deus. Já que você é cristão e eu sou cristão e a gente quer o que a Bíblia diz, então o tema aqui é para cristão. Eu não estou falando uma opinião para um cara que não crê em Jesus, não estou falando uma opinião para quem não segue a Bíblia. Só que se você tem a pauta de fé ou quer tentar o máximo que você puder seguir a palavra de Deus, diz, não tem outro caminho a não ser ouvir o que a palavra de Deus diz. Qual que é a dificuldade da galera? Pastor, e o termo original? E no grego? E no hebraico? Né? A verdade dos fatos é que grande parte das pessoas que hoje estão convertendo e indo para a igreja não conhece a Bíblia. Então, nós estamos aqui para facilitar. Vamos lá, vamos pegar agora, já de início, as primeiras palavras aqui que dá a entender que o vinho não é bom. Dá a entender não, deixa claro que o vinho não é uma coisa boa, não é uma coisa interessante para um cristão, né? É uma coisa perigosa, mas não proíbe. De antemão, não proíbe. Te alerta, te aconselha, é como vamos falar assim, uma dieta. Você pode comer o que você quiser, meu querido. Você pode fazer o que você quiser do seu corpo. Você pode ingerir qualquer tipo de comida. Só que se você for ouvir um nutricionista, ele vai te dar alguns conselhos. A Bíblia é a mesma forma, tem coisa que ela não te proíbe. Você tem o livre-arbítrio, faz o que você quiser da sua vida. Porém, como a Bíblia zela pela sua vida, como a Bíblia é um livro para te proteger, para te resguardar, para te gerar uma vida com mais qualidade, com mais longevidade, ela sempre vai te dar os melhores conselhos. Então veja bem, Efésios 5,18, deixa eu pegar aqui, Efésios 5,18, o que a Bíblia diz. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, primeira coisa, a Bíblia não proíbe o consumo do álcool. Vou falar do álcool, porque naquela época o que se tinha era vinho. A cerveja que veio da cevada, veio do trigo, não tinha sido ainda descoberta. A Bíblia vai usar outros termos para bebida forte, mas a bebida mais comum alcoólica daquela época, principalmente para o judeu, a qual a Bíblia foi escrita foi para o povo judeu, né? Desde lá de Noé, quando a gente ouve se falar da primeira pessoa que embriagou, que está ali explícito na Bíblia Sagrada, a maioria das bebidas era vinho, mas nos dias de hoje tem cerveja, tem vodka, tem gin, é álcool. Então, o que a Bíblia condena é embriaguez. Embriaguez. O que é embriaguez? O cara beber muito, né? Perdeu o controle, perdeu o reflexo, perdeu o domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito. Então, se a gente for pensar bem, como que uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, né? Que é lucidez, que é coerência nas suas atitudes, vai conseguir manter isso se ela estiver embriagada, né? A embriaguez gera a maior causa de acidentes. Embriaguez, álcool. Grande índice de violência doméstica. Embriaguez, muito excesso de álcool. Estupros. Muitas das vezes a pessoa está embriagada, tá certo? E ainda coloca a culpa na bebida. Veja bem, então se a gente for olhar num contexto social, não é nem religioso, aí não é nem questão religião, eu acho que é num contexto religioso, a bebida em excesso, a bebida em quantidade
alta, ela vai gerar dependência química, ela vai gerar agressividade, vai gerar acidente de trânsito, vai gerar N problemas. Então a Bíblia está dizendo, não vos embriagueis, ponto. Mas ela não disse, não beba, não consuma, disse, não vos embriagueis. Então qual é o raciocínio? Se a pessoa tem domínio próprio, se a pessoa ela sabe a hora de parar, se a pessoa sabe aonde ela pode e deve tomar um cálice de vinho, um vinho branco, um vinho rosé, um pouquinho de champanhe ou qualquer outra bebida que ela achar que faz o gosto dela, né? Às vezes está entre ela e a esposa dela, está no hotel, está no resort, é uma lua de mel. Eu, Pedro, segundo todos os contextos de todos os textos que eu vou te citar, eu não vejo que é pecado, tá? Mas como eu te disse, não é o que eu vejo, é o que a Bíblia diz. Então vamos para o texto. Segundo texto, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, olha o que diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que é o ministério, tá certo? Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, estar sóbrio, com a cabeça sã, equilibrada, lúcida, é exigência, honesto, hospitaleiro, né? Apto para ensinar, não dado ao vinho. O que é não ser dado ao vinho? Não seja dado a uma coisa. Não ser dado é não ser viciado. Esse é o termo. Na época não usava o termo viciado, né? Então o termo não ser dado não está dizendo também que ele não deveria beber, que ele não poderia, que ele era proibido de beber. Tá certo? Está dizendo assim, não seja dado, não seja entregue. Não viva todo dia, como tem gente que bebe de segunda a segunda, bebe todo final de semana excessivamente. Chega sexta-feira, sextou, parece que se o cara não ficar bêbado, parece que a vida dele acabou e não fez sentido. Então, a Bíblia está dizendo que para um ministério, para um pastor, para um sacerdote, ele não deve ser dado ao vinho. Ele tem que ter uma vida sóbria, ele tem que ter uma vida equilibrada, tá certo? Uma vida de trabalho, de bons frutos. Terceira passagem. Daqui a pouco você faz o seu juízo, o juízo é seu, tá? Noé ficou embriagado. E com a embriaguez de Noé, ele plantou uma vinha, ficou embriagado a sua vinha, né, um vinho orgânico, que inclusive na época deveria ser muito bom, um vinho orgânico, né? Mas embriagou, bebeu demais, passou do limite, dormiu nu, dormiu pelado. A Bíblia vai dizer que o seu filho, Cã, riu ou conheceu a sua nudez. Agora vai até um adentro aí para você pesquisar, tem muitas vezes que o termo conheceu a nudez vai falar sobre relação sexual. Não é ver a nudez, é conhecer a nudez. Então alguns teólogos vão dizer que Cã abusou do seu pai sexualmente. Não se assuste, não acho que isso era coisa inevitável, porque na época poligamia, incesto, essas coisas todas que a gente vê era comum. Não quer dizer que era certo, estou dizendo que era coisa da época, né? E aí, quando Noé desperta do vinho, desperta da sua embriaguez e vê o que ele fez, vê o que aconteceu com ele e o filho dele, ele amaldiçoou o filho dele e o filho dele agora se torna maldito por causa do problema. Mas o problema foi a embriaguez, tá certo? Ló se embriagou de tal ponto que as duas filhas queriam dar para Ló filho, né? E a esposa de Ló tinha falecido, né? Ela tinha virado uma estátua de sal. As filhas de Ló tiveram uma estratégia: vamos embriagar o meu pai, quando ele estiver embriagado a gente transa com ele, gera uma descendência para ele, gera uma ascendência para ele. Então Ló só transou com as filhas porque estava muito, muito bêbado, tá certo? Então o vinho, ou a vodka, ou a cerveja, ou a cachaça, ou a pinga, ela pode colocar o homem numa condição, num estado emocional que ele perde total domínio. E aí toda a maldade, ou às vezes todo o pecado e toda essa obra infrutífera que habita em nós, infelizmente, que só em Cristo e pelo sangue do Cordeiro nós somos lavados, mas que se o homem vacilar e der brecha, ela vem à tona, o velho homem, né? O homem caído, pode gerar todo esse transtorno para uma família, para uma esposa, um adultério, né? Um acidente de carro. Então, olhando nesse ponto, a Bíblia aconselha, não bebe vinho. Agora, é proibido? Não, não é proibido. A Bíblia proíbe? Não, não proíbe. Por quê? Porque tem gente que tem domínio próprio. Tem gente que sabe o lugar e a hora. Tem gente, conheço inúmeras pessoas que gostam de tomar um copo de cerveja, gostam de tomar 2 cervejas bem geladas, para por ali. Tem gente que gosta de tomar 1, 2, 3 cálices de vinho antes da refeição, pós-refeição. São hábitos. Países como a Itália, países muito frios, tem um hábito de consumir bebida antes das refeições, pós-refeições, abrir o apetite, tá certo? E isso é cultural e a pessoa não está ficando embriagada, mas contém álcool, tá certo? Se você for olhar pela natureza, a questão do açúcar se tornar em álcool, né? Essa transformação que acontece, tem muitas frutas, né? Que acontece isso de uma forma natural, ou seja, é da natureza.
Tá certo? Agora, pastor, me dá uma passagem bíblica então, que dá a entender que o povo bebia vinho. João capítulo 2 é um dos temas mais polêmicos, e eu quero trazer uma lucidez para você, porque eu tenho certeza que já se falou várias. Jesus transformou ou não água em vinho? Transformou. Qual vinho que era? Aí que é a pergunta. Era o vinho novo, que eles falam, né, que é o vinho que não foi fermentado, que não tem álcool? É o vinho bom que eles citam, que é o vinho que não traz embriaguez? Ou é o vinho mesmo que tem álcool? Vamos lá. Vamos pro original. Não vou dar minha opinião, não. Vou falar o que está no texto. Aí a gente estudou só um pouquinho, né, para trazer esse estudo para vocês. A palavra oinos no grego, que foi usada aqui para esse tipo de vinho que Jesus transformou, foi a mesma palavra para falar em Efésios 5, que a gente não deve se embriagar de vinho, não deve se embriagar de oinos, e foi a mesma palavra usada em 1 Timóteo capítulo 3, para falar que o bispo não deve se embriagar e não deve ser dado ao vinho, né? Oinos. Ou seja, o mesmo termo que o autor usou, João, para falar do vinho que foi transformado ali, foi o mesmo termo usado em Efésios, vinho alcoólico, e o mesmo termo usado em 1 Timóteo 3, vinho alcoólico. Outro detalhe, para que vai chamar o mestre-sala, que seria nos dias de hoje aquela pessoa especializada em vinho, né? O sommelier, né? Sommelier, sei lá como é que fala essa palavra, você pode aí pesquisar. Por que o mestre-sala foi convidado, foi chamado para experimentar o vinho, se fosse um suco qualquer? E olha o que ele diz ainda, olha o detalhe, ele toma o vinho e fala assim, gente do céu, o normal é botar o melhor vinho primeiro, e depois que o paladar já está alterado, depois que já tomaram bastante vinho, depois que está todo mundo já meio para lá, você oferece o vinho inferior. Aqui está acontecendo o contrário. Vocês começaram a festa com o vinho inferior e agora, depois que a festa está quase acabando, vocês me aparecem com um vinho maravilhoso, um vinho topíssimo. Quem está falando isso é o mestre-sala, que nos dias de hoje seria o sommelier, tá certo? Ou seja, para que esse cara foi avaliar qual era a qualidade daquele vinho, se fosse apenas um suco? Suco é suco, gente. Quem é que vai ficar avaliando a qualidade de suco? Então, vai uma bomba aí para você. 1 Coríntios, quando fala da ceia do Senhor, eu vou ler o texto para você não falar que eu estou inventando. O apóstolo Paulo estava com um problema seríssimo na igreja de Coríntio. Por quê? Porque o povo estava ficando embriagado na ceia. Olha aqui para você ver, ó. Capítulo 11. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso, capítulo 11, versículo 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, eu ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte creio, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro embriaga-se. Ei, vou ler de novo. Versículo 21, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Detalhe, o povo judeu, entenda isso, a cultura judaica, ao costume entre eles, é normal, é cultural, é do país, bebida, vinho forte, vinho com álcool. Eu tive em Israel, eu conheço a cultura judaica, é só você estudar sobre cultura. A gente tem que lembrar, gente, que a Bíblia foi escrita para o povo judeu, para o povo hebreu. E o Novo Testamento, por mais que já foi escrito parte dele para o gentio, para a igreja, o povo ainda estava na cultura judaica. Tanto é que você vai ver vários conflitos entre Paulo e Pedro, porque Pedro ainda trazia algumas culturas judaicas para dentro da fé. Paulo teve que brigar com várias vezes, explicando que não tinha mais essa questão do judaísmo, né, principalmente para o gentio. Então, gente, a Bíblia não condena. Quer ver versículos que a Bíblia até, vamos dizer assim, vai falar bem do vinho, vamos dizer assim, não vou falar incentivar porque fica mais pesado. Eclesiastes 10:19, olha o que diz. Para rir se fazem convites e o vinho alegra a vida. E ele até conclui aqui, e por tudo o dinheiro responde. O vinho alegra a vida. O vinho traz alegria, né? O vinho traz festa. O vinho traz um ambiente mais festivo, vamos dizer assim. Uma outra passagem, quer ver aqui? Eclesiastes 9:7, passagem muito conhecida da igreja. Vai, pois, coma com alegria o teu pão e beba com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então, vai dizer também que a gente deve se alegrar com a mulher da nossa mocidade, né? Comer e beber com ela, que não há prazer maior do que esse. Então, gente, a Bíblia não condena o vinho.
Agora, ela condena o escândalo, né? Paulo disse, se você vai comer ou beber e vai escandalizar o teu irmão, não faça. Mas ele não falou só da bebida, porque naquela época o povo comia comidas, né, consagradas aos ídolos ou comidas judaicas, né, dentro da dieta judaica ali, que a gente sabe que tinha as proibições. Então Paulo está dizendo assim, se o comer ou beber escandaliza, não faça. Mas não é só o comer ou beber, é qualquer coisa. Se vai escandalizar, não faça. Ele não disse assim, não faça porque é pecado. Ele não disse, não faça porque você vai para o inferno. Ele não disse, não faça porque Deus vai te castigar. Ele disse, não faça se vai prejudicar o seu irmão. Se ele vai se escandalizar. Certo? Então, gente, nesse contexto todo, você não pode afirmar, ninguém pode afirmar que vinho é pecado, vai para o inferno e que Deus vai castigar a pessoa. Não. A gente pode analisar o contexto social, a gente pode analisar o resultado da bebida alcoólica em excesso. Agora, eu conheço inúmeras pessoas que bebem tranquilamente 1, 2 taças e vivem a vida normalmente, trabalha, honra a esposa, vai na igreja, dizima, oferta, ora, jejua e vive a sua vida normal. Então, gente, isso é uma questão pessoal, aí é você que sabe, né? Porém, lembre-se, não se escandalize ninguém, tenha domínio das suas atitudes. Se o vinho te faz ficar agressivo, se o vinho te faz ficar embriagado ao ponto de você não conseguir dirigir, de você colocar a vida dos outros em risco, né? Até porque é lei do país, é proibido beber e dirigir. Aí não é nem a Bíblia, não é nem religião, então tem coisa que é bom senso, né? Então, gente, isso aqui é um pouco do que a gente pode falar, mas olhando todo esse contexto, pecado não é. Aí vai da sua consciência, aí você tem que ter maturidade, você tem que ter responsabilidade de saber aonde, com quem, que horas, se faz bem para você ou não, seu histórico familiar, né? Aí cada um tem a sua história, tá certo? Espero ter esclarecido, espero ter sido útil para você esse vídeo. Se foi interessante, se te abençoou, faz um favor para mim, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, ó, põe aí no like, porque faz o vídeo subir, faz o vídeo bombar, faz a gente ficar lá entre os top 5 ali em cima, tá certo? E detalhe, existe uma setinha aí que você pode compartilhar esse vídeo com alguém, manda pro seu marido, pra sua esposa, né, pro seu filho, pro seu pai, pro sua mãe, pro seu pastor, manda para quem você achar que deve mandar, tá certo? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.